Transportadora Elijur. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Frota diversificada para atender todo tipo de transporte que sua encomenda precisa, para chegar ao destino com segurança. Transportadora Elijur. Cargas fracionadas, encomendas exclusivas e expressas. Transportadora Elijur. Atendendo as regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas e São Paulo. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Transportadora Elijur. O nosso bate-papo de hoje é sobre médico de família. Eu estou recebendo aqui com muito prazer a Natália de Souza Zinese e também a Amanda Naira Pironel, que são as proprietárias, diretoras da Be Human. Prazer em te receber aqui, Amanda. Prazer é nosso. Obrigada. Natália, da mesma forma. O que é ser um médico de família? Ele é uma pessoa diferenciada, um médico, não uma pessoa, né? Mas um médico diferenciado? O médico de família, ele é um médico generalista. O que vai diferenciar é o modo do atendimento, é a medicina que é entregue, exercida. Qual que é o tipo da medicina exercida por vocês? Eu não gosto de dizer que é uma medicina mais humana, né? Porque eu falo que todos os tipos de oferta de serviços para pessoas, nós devemos entregar com humanidade, né? Com humanização. Mas a medicina de família, ela está muito na estratégia de criação de vínculo com o paciente. E nós exercemos uma medicina centrada na pessoa, né? Nós não exercemos uma medicina centrada na doença. Nós gostamos de compreender a experiência que aquela pessoa traz com relação àquela doença. O que é centrado na doença e centrado na saúde? Qual é a diferença em centrar na doença? Centrar na doença é o médico que está preocupado, ou, sem generalizar aqui, em curar através do remédio. É isso? Mais ou menos. Porque acho que para a gente entender um pouco isso, a gente precisa entender, né, os modelos médicos em relação ao que significa a doença e ao que significa a saúde. E até pouco tempo, o modelo que predominava é um termo mais técnico, que é o modelo biomédico. Então, que é esse modelo que ele é focado na doença. O que esse modelo ele entende? Que o corpo humano é como se fosse uma máquina. Então, aquela partezinha que não está funcionando bem naquela máquina, eu vou lá e conserto. Por quê? Porque é um modelo também que ele busca uma causa específica para as doenças. Então, qual que é o agente que está causando essa doença? Algo mais objetivo. É um psicólogo? Não. Aí, com o tempo, foi se percebendo, né, que as pessoas adoeciam também por outros fatores. Não só fatores mais físicos, não só quando tinha um agente específico ali presente. Então, foi se percebendo que as emoções influenciam no adoecimento, as condições socioeconômicas, as condições de trabalho, condições de moradia, clima, a herança genética. São vários fatores que acabam fazendo com que a pessoa adoeça, é isso? Isso, são vários fatores. Isso é da idade moderna? Posso dizer assim ou não? Isso é mais do século passado para frente, a partir da Primeira Guerra Mundial. E por que é focado na pessoa? Porque para a gente entender todos esses aspectos, a gente precisa olhar quem é a pessoa que tem essa doença. Então, preciso ampliar o meu olhar de compreensão. Para eu compreender melhor a experiência da pessoa com relação à doença, eu tenho que entender que nós somos seres biológicos, seres psicológicos, seres sociais e seres espirituais. Então, eu gosto muito de trazer um exemplo, né, da técnica de comunicação usada na medicina de família, que faz com que algumas pessoas pensem que estão passando por uma psicoterapia, né? Porque nós somos muito ouvidos, nós gostamos de ouvir o paciente. Sim. A forma de comunicação do médico de família, ela quer entender
o que o paciente pensa sobre aqueles sintomas que ele está me trazendo. Então, por exemplo, você pode ter vindo numa consulta e me trazer: doutora, eu acho que eu estou com resfriado. Eu vou te perguntar: Caparelli, mas você tem medo que seja alguma coisa diferente? Eu tenho medo que seja uma pneumonia, né? E eu pego e pergunto: como você acha que eu devo te ajudar? Você gostaria que eu te ajudasse de alguma forma específica? Você me traz: doutora, eu gostaria de um raio-x. Lógico, né, que olhando dessa forma parece que é muito óbvio, mas quando nós estamos envolvidos num atendimento com uma fila muito grande lá fora, parece que eu vou usar muito do meu tempo para ter essa conversa com o paciente para alinhamento de expectativa, né? E, na verdade, nós sabemos que quando essa técnica de conversa é usada, nós usamos tempo equivalente a outras consultas tradicionais. Então, mas isso deveria ser uma prática comum, e isso não é mais usual. Quando você vai ao médico e o médico te toca, né? Ou leva um tempo maior do que, sei lá, 10, 25, 15 minutos, sei lá, não sei quanto tempo é exigido, né? Acho que cada um tem o seu tempo necessário. Isso deveria ser uma regra. E não é hoje, pelo que eu estou entendendo. Não é uma regra, não é o usual do profissional de medicina de atender a gente com maior carinho, com maior zelo, se eu posso chamar assim. Não que outras especialidades não pratiquem uma escutativa, não tenham um atendimento humano, né? Longe disso. Mas não quis dizer isso, eu quis dizer que quando acontece hoje em dia, deveria ser usual, deveria ser comum, normal, no médico te tocar ou ouvir você mais, como vocês estão dizendo que fazem, que praticam, né? Isso deveria ser normal. Deveria, mas vem se perdendo e, infelizmente, vai se perder ainda mais. Porque a opressão que nós sofremos com planos de saúde, pelo sistema, né? Nós temos alta demanda e, infelizmente, pouca oferta, tanto a nível SUS, tanto a nível privado. E isso faz com que o profissional médico, muitas vezes, acabe se submetendo a condições insalubres mesmo de atendimento. Então, porque, como eu disse, temos que atender o maior número, né, de pacientes em um curto intervalo de tempo. Então, os convênios, eles exigem um volume de atendimento. O SUS exige um volume de atendimento. E na correria, no cansaço, no estresse do dia a dia, vai se perdendo essa conversa mais humana, mais acalentadora. Queria complementar. Diga, Natália, por favor. Que aí acho que tem alguns pontos que a gente também precisa esclarecer. Quando a gente fala do especialista focal, né, então, o endocrinologista, o cardiologista, essas especialidades, elas precisam também ter um olhar mais específico, né? Então, talvez esse espaço para olhar para o todo, ele vai ficar mesmo com a porta de entrada para o sistema de saúde, que são as especialidades mais generalistas, como a medicina de família. Por quê? Porque aquele profissional ali, o especialista focal, ele tem que ser resolutivo também. Então, ele precisa ter um olhar mais focado. Quem vai fazer esse papel de olhar para o todo, de compreender essa experiência com a doença, esses inúmeros fatores que estão, né, determinando, influenciando na saúde, eu acho que é mais o papel do generalista mesmo, até por conta da relação de ser um contato, né, um contato mais prolongado, né, várias possibilidades de encontro. Então, eu acho que são olhares diferentes. Isso não quer dizer que as especialidades não tenham que ter a escuta, né, que ter atenção, ter o cuidado, né, mais voltado para a pessoa. Isso não é exclusivo da medicina de família e comunidade. Tá. Quando é que eu devo... existe um momento que eu deva procurar um atendimento com médico de família?
É interessante essa pergunta. Não somos nós quem definimos esse momento. Então, esse momento ele é definido para a pessoa que está em busca desse cuidado. Tá. A diferença da medicina de família é que você não precisa necessariamente estar passando por algum sofrimento, algum sintoma, alguma doença para procurar um médico de família. Você pode, às vezes, querer um apoio para prevenção ou para algo que esteja incomodando. E também não tem um ponto final, porque o médico de família é aquele médico que vai te acompanhar ao longo de toda a vida. Ah, vai fazer um acompanhamento. Faz. Ao longo de toda a vida. Então, assim, o médico de família, ele se responsabiliza pelo cuidado da pessoa, independente de onde ela estiver. Então, por exemplo, às vezes é uma pessoa que precisou de um atendimento num hospital, num pronto-socorro. Numa casa de repouso, numa clínica, enfim. Isso. Ou, às vezes, precisa de um atendimento domiciliar por dificuldade de locomoção, ou, às vezes, por preferência. O médico de família, ele continua acompanhando, independente da situação. Às vezes precisa de encaminhamento, o médico de família ele está ali acompanhando junto, né, fazendo esse segmento, fazendo retaguarda. No caso dos acamados, né, as pessoas que moram, eu citei casa de repouso, uma clínica e tal, é mais complicado, é mais delicado do que um atendimento normal em um consultório ou em um hospital? Ou não? No caso do médico de família, tanto faz? Não. O médico de família, ele acessibiliza o contato do paciente com um profissional de saúde, né, com o sistema de saúde. Então, eu falo que remonta um pouco aquele médico de antigamente, que realmente fazia visita em leito, né, fazia visitas domiciliares. E é uma prática que nós gostamos muito, faz parte da nossa rotina diária. E é uma possibilidade, além de acessibilizar o contato para aquela pessoa que tem uma limitação física, uma limitação de mobilização, e ainda conhecer o contexto familiar. Porque quando nós falamos de um paciente acamado, de um paciente que depende de cuidados de terceiros, nós não estamos falando de uma única pessoa doente, né? Existe um cuidador possivelmente doente também. E quando... Acho que a família toda acaba se envolvendo. Porque né? Precisa se mobilizar para o cuidado de uma pessoa que necessita de cuidados especiais, né? Que muitas vezes está fora do nosso rol de conhecimento. Nós temos hoje um envelhecimento muito grande. Estou errado? Não. Estou certo. O envelhecimento é grande. Vive-se. Vocês sentem diferença entre a casa da pessoa e uma clínica ou uma casa de repouso? Como cuidadores, como médicos de família que vocês são, vocês sentem diferença nesse momento para a pessoa, não para vocês? Ah, sim. Porque é um ambiente que é seguro para a pessoa, ela está se sentindo mais à vontade, ela está em casa. Então, possibilita também criar uma relação de mais confiança. Tá. Isso no caso de vocês, médicos de família, trabalhando e atendendo. Sim. Né? E quando as pessoas não têm o costume ou o cuidado necessário como nós? Eu não sou médico, né? Eu tenho um pai acamado. Estou perguntando com sabedoria do que eu estou falando, né? Eu tenho um pai acamado. Mas eu não tenho o trabalho de vocês, né? Não tenho, né, o conhecimento de vocês. E aí? Olha, aí me brilha os olhos pensar na importância de uma estratégia de saúde da família, né? Porque o braço do médico é curto, então por isso que nós precisamos de outros profissionais, né, envolvidos no trabalho e na capacitação, na educação em saúde dos membros familiares. Então, uma pessoa que nunca imaginou que tivesse que lidar, por exemplo, com uma sonda nasogástrica, né, aquele caninho para uma forma alternativa de alimentação. É o caso do meu pai. De repente, ela se vê dominando aquilo muito bem. Dominar é muito forte. Dominar Isso é muito com o forte, tempo. né? Mas nós
capacitamos realmente enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar, fisioterapeuta, Vocês fono. fazem a capacitação, então, também? Sim, a gente vai até a casa e ensina como faz a administração de uma dieta, a administração de um medicamento, se aquele medicamento precisa ser macerado, se não precisa, né? A forma de higienizar todo o equipamento. Então, isso tudo faz parte da educação em saúde, da promoção de saúde do médico de família. Não só do médico, né, Nath? Mas, assim, de todos os profissionais envolvidos em uma estratégia de saúde da família. Legal. Porque como eu falei, o braço do médico é curto. Nós estamos falando do nosso papel como médicas de família. Mas nós amamos trabalhar com uma equipe multiprofissional, né? Então, nós sabemos que tudo é sentimento. Eu tô aqui, o que eu tô sentindo agora? O que vocês estão sentindo? Então, não tem nenhum momento da nossa vida que a gente está deixando de sentir. E quando nós estamos adoecidos, nós temos um mix de sentimento. Que seja algo represado no passado, que seja algo, né, antecipando o futuro. Que medo que eu tenho, o que vai acontecer comigo daqui pra frente. É verdade. Então, é muito importante eu envolver tudo isso. Mas a gente só foi ver que isso era capaz e o quanto isso era importante no final da nossa faculdade. Você se sente... Você falando, Amanda, eu lembro do filme do Pat Adams. Desculpa. Olha, eu vou te falar que foi o que me motivou. Não, é maravilhoso, né? É maravilhoso o filme, né? Especialmente o filme. E me lembro, me recordo, você falando, me recordo de uma cena que eles estão, tem uma senhora acamada, deitada, não sei se você lembra dessa parte, na maca, e eles falam assim, ela tem isso, tem aquilo, onde mora, não sei o que e tal, e lá atrás o Pat, interpretado pelo Robin Williams, se não me engano, na oportunidade, fala assim, e o nome dela? E a mulher tem uma reação, né, que é de levantar e falar assim, todo mundo ficou espantado, os médicos em geral ficaram espantados, mas ele não, ele foi no cerne da coisa que era o mais importante, né, que era do cuidado com ela, saber o nome da pessoa, né, que eu acho que é o mais importante. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Né? Então, assim, o amor é contagioso, Amanda? O amor é contagioso. Tanto é que nosso objetivo aqui é transmitir o amor que a gente sente por essa especialidade, porque todo mundo merece ter um médico de família. Não somos melhores que ninguém, mas a questão é que nós estamos disponíveis. Quando eu falo que eu amo essa especialidade, a Nath, quando ela fala que ela ama essa especialidade, é porque nós estamos disponíveis, né? E o que me motivou a fazer medicina lá atrás foi estar disponível ao outro, cuidar do outro. E isso é muitas vezes eu me envolver, sim. Eu não tenho que separar o paciente de mim. Não, eu tenho que me envolver. Porque só eu me envolvendo, eu vou sentir o que ele está sentindo. Eu vou ter empatia. Vou conseguir entendê-lo como um todo. Senão ele só vai ser uma doença para mim. Gostoso, brilha os olhos, né? Brilha os olhos quando você fala. É muito legal, muito gostoso ouvir isso. Mas vamos voltar na Be Human, né? Que hoje é uma empresa que oferece um atendimento médico humanizado, que a palavra humanizado tem que caber em todo mundo, né? É o que você falou, de emoção, de amor, humanizado. A gente é humano, então a gente precisa disso. Como é que vocês fazem esse atendimento? Através da telemedicina, Amanda? Sim. Hoje eu trabalho bastante com telemedicina e após a pandemia, né, aqui no Brasil, nós percebemos o quanto a telemedicina pode sim ser resolutiva. Alguns estudos mostram que nós podemos resolver cerca de 70% dos casos. Então, a cada 10 ligações, 7 eu consigo finalizar de forma resolutiva, né? E outras eu posso direcionar o paciente, dizendo para ele se ele deve ou não procurar por um atendimento presencial. Então, faz essa parte de triagem, né? Então, nós podemos fazer a triagem também com a telemedicina. E por que nós pensamos na telemedicina, né? Primeiro, acho que é importante nós dizermos que o nosso público focal, né? Nosso cliente, são empresas com funcionários
né, que trabalham localmente, principalmente, para reduzir o número de absenteísmo, de idas a consultas, de faltas, de perda de produtividade com a telemedicina, porque é uma possibilidade do funcionário receber um atendimento médico humano, né, com uma escuta ativa, um atendimento particular, né, localmente, dentro da empresa. Tá. Quer dizer, ele não precisa sair de dentro da empresa para receber o atendimento, é isso? A intenção é tornar acessível. Então, levar o cuidado para dentro das empresas para que esse cuidado chegue o mais próximo possível dos colaboradores, que enfrentam, às vezes, inúmeras dificuldades, né, para acessar o sistema de saúde. Eu vou me apegar em uma questão talvez muito genérica. Quem já não teve dor de cabeça nessa vida? Dor de cabeça mesmo, não é dor de cabeça de enfrentar um problema, mas dor de cabeça. Poxa vida, às vezes você trabalhou demais, ou dormiu de menos, ou bebeu demais, alguma coisa nesse sentido. Tal. A dor de cabeça, por exemplo, como é que a medicina lida, né, com a dor de cabeça? Eu imagino que numa empresa, vamos citar aqui, de 2.000 empregados, 10%, eu acho muito, 1% disso deve ter dor de cabeça diariamente. Sim, né? Que pode não ser uma coisa grave, né? Que pode não ser uma doença grave, mas que tem essa dor de cabeça do dia a dia, sei lá, alguma coisa que aconteceu. Não tomou café demais, às vezes, porque tomar café, para alguns dá dor de cabeça, para outros tira, né? Alivia. Esse exemplo, acho que é um bom exemplo para a gente explicar o que é a medicina focada na pessoa. E aí, para a gente entender isso, eu vou citar como exemplo, então, uma medicina que é focada nesse sintoma, que seria a dor de cabeça. Se a gente foca na doença, o que nós vamos querer saber, né? Então, a consulta ela vai ser conduzida para tentar fazer o diagnóstico dessa dor de cabeça. Então, qual tipo que é, se é uma dor de cabeça que tem sinais de alarme, e direciona para isso. Então, onde que essa dor de cabeça dói, qual que é a localização, há quanto tempo que ela está acontecendo, que outros sintomas que acompanham. Então, isso é um tipo de atendimento focado na doença. A medicina de família, além de fazer isso, que ela vai fazer diagnóstico também, ela vai fazer tratamento, mas ela também vai olhar para quem que é essa pessoa que tem a dor de cabeça. Então, por exemplo, para o seu João, às vezes ele chegou a falar da dor de cabeça ali no meio da consulta, mas às vezes não era o que estava incomodando ele. E se a gente pegou essa informação como a mais importante e focou nisso, às vezes a gente não resolveu o verdadeiro problema para aquele momento. Deixa eu tentar entender. Então, por exemplo, o seu João chegou com dor de cabeça e você deu um remédio para ele e ele foi embora para casa. Pode ser que a dor de cabeça que ele sinta não é só para o remédio. É isso? Isso. Porque assim, pode ter várias vertentes ali nessa dor. A mesma dor de cabeça para uma pessoa não é igual para uma dor de cabeça para outra pessoa. Sem dúvida. Porque às vezes para uma pessoa pode estar relacionado a uma alimentação, para outra pessoa pode estar relacionado a um estresse que ela vem passando, pode ser relacionado à posição, pode ser relacionado, no caso das mulheres, período menstrual. Então assim, tem diversos fatores. Só que para a gente entender qual que é as causas ou quais são os fatores que estão relacionados a essa dor de cabeça, a gente precisa olhar para a pessoa, avaliar as emoções e compreender essa pessoa dentro do contexto dela. Então, me explica um pouco mais, né? Essa dor de cabeça tem relação com alguma outra coisa? Tem algo diferente? Quer dizer, entender, fazer um diagnóstico do que está acontecendo com a pessoa, que pode ser, podem ser vários outros tipos de problema, né? Pode ser uma dor de cabeça? Pode ser uma dor de cabeça, mas acima de tudo vai fazer um tratamento, vocês vão fazer um tratamento com a pessoa e colocá-lo no centro do cuidado. Isso, exatamente. Porque se a gente pensar todas essas possibilidades, todas essas pessoas, elas foram embora da consulta, resolveram naquele momento a dor de cabeça, com uma medicação para dor. Momentaneamente. Mas se a gente não olhou para aquilo que estava relacionado a essa dor de cabeça, a gente não chegou na causa. E aí é diferente, porque às vezes para uma pessoa vai precisar de uma abordagem, né, talvez de um apoio mais emocional. Para outra pessoa, às vezes está relacionado a um luto, eu vou ter que abordar o luto.
para outra está relacionada ao estresse no trabalho, então a gente vai ter que entrar nessas questões também. Isso é quando a gente fala da experiência da pessoa com a doença. Então, cada um traz uma experiência diferente com relação à doença. Isso. Para o seu João, pode ser só uma dor de cabeça, ele não está preocupado com outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, apesar dele trazer na consulta a dor de cabeça, às vezes um assunto mais delicado, né, para os homens, quando eles se deparam com uma mulher, por exemplo, no meio do caminho, da porta até ele sentar na cadeira, virou dor de cabeça, mas, na verdade, era um problema de ereção, né? Ou então... Problema de ereção? Sim. Pode ser. Pode ser. Uma disfunção erétil. Uma disfunção erétil, exato. Isso. Então, assim, mas existem outras pessoas que elas trazem a dor de cabeça. Que a Amanda quis dizer, assim, que a gente precisa saber o que tá por trás. Isso. Né, do que a pessoa está trazendo, porque às vezes não é a dor de cabeça. Não é a dor de cabeça. Entendi. Que a gente até brinca que é o sinal da maçaneta, né? O paciente, você achou que terminou a consulta, o paciente colocou a mão na maçaneta, doutora, mas então, ele volta, porque não foi resolvido o caso para ele, não foi abordado todas as questões. Tem um livro que fala sobre isso, eu vou voltar num livro de, sei lá, 35 anos atrás, talvez nem nascidas vocês eram, mas conhecem, que é O Corpo Fala. Não é isso? Isso. Exatamente. Tem um livro, eu li esse livro, O Corpo Fala, e o corpo fala muito, né? E por muitas vezes não é só a cabeça, né? A tal da dor de cabeça, alguma coisa está o preocupando ou está, o que você disse aí, no caso da disfunção erétil, no caso. Por isso que é importante nós abordarmos todas as questões, né? Então, o que você pensa sobre esse sintoma? Você tem medo que seja alguma coisa? Alguém na família, você conhece alguém que teve alguma condição parecida, né? Porque às vezes a pessoa realmente vai lá simplesmente pensando, é uma dor de cabeça benigna, mas a minha avó teve um aneurisma, será que não pode ser um aneurisma, né? Então, quando a gente faz esse alinhamento de expectativa, a consulta consegue ser mais resolutiva, porque eu consegui criar um vínculo com o paciente, eu vou conseguir evitar o sinal da maçaneta, né? Tipo assim, o paciente tá ali, ele às vezes tem uma certa timidez de solicitar determinado exame ou de falar sobre determinado assunto, e eu tenho que fazer com que ele se sinta à vontade, estreitando o vínculo, mostrando que eu realmente estou interessada em entender não só aquele sintoma, mas a experiência dele com aquela doença. E muitas vezes, se a gente parar para pensar, o que motivou a nossa ida ao médico não foi simplesmente um sintoma, mas foi um medo por trás daquele sintoma. Então, eu preciso entender qual é esse medo, porque ele vai me falar sobre a experiência do paciente com aquela determinada doença. Ou então, nem precisa ser uma doença, né? Nem tudo se encaixa em caixinhas de diagnóstico. Lógico. Eu quero... Pois não, Natália, fica à vontade. Esse livro, O Corpo Fala, ele fala, se eu não me engano, sobre a simbologia da doença, não é? Sim. E aí, voltando um pouquinho ao modelo que a gente chama de modelo biopsicossocial, ele entende que não tem mais uma separação entre mente e corpo, que nem tinha no modelo médico anterior. Então, tudo está interligado. Por isso que essa abordagem, né, ter esse olhar mais ampliado, facilita eu entender esse todo. Porque às vezes a gente, né, tem essa mania de separar o que é sofrimento emocional do sofrimento do corpo. E, na verdade, tudo se relaciona, tudo está interligado. Exato. Bom, como é que as pessoas podem buscar saber mais sobre a BeHuman, conhecer um pouco mais de vocês, né, e especialmente desse cuidado, desse carinho, né, que todo mundo gosta, né, todo mundo precisa, né, de um colo, de uma atenção melhor, né, dessa humanização. Onde é que as pessoas podem saber mais, Natália, de vocês? Então, quem precisar entrar em contato com a gente pelo WhatsApp é 016 981 14 47 61. Repita, por favor. 016 DDD 981 14 47 61. É um atendimento personalizado, especial, né? Diferenciado para cada pessoa, lógico, né? Para cada
o tratamento para cada um, o tratamento necessário para cada pessoa. Mas especialmente para você que tem empresa, né? Você que tem uma empresa pequena, média ou grande, independe, né? O tratamento vai ser importante, é individualizado. Sim. Tratamento individual. Tratamento individualizado e acessibilizado, né? Nós entendemos que muitas empresas já têm o benefício de plano de saúde, seja integral, seja uma parte, né, ajudando mesmo o trabalhador. A nossa ideia é acessibilizar esse atendimento médico, né, a preços especiais. Então, nós não queremos ficar distantes, né, do funcionário. Nós queremos ser um benefício a mais para o funcionário, sim, colaborando com a empresa também, sem gerar custo algum nesse momento para a empresa. Vamos voltar a falar mais? Uhum. Trazer outros temas. Acho importante a gente trazer outros temas para você que está acompanhando a gente através do nosso podcast. De qualquer forma, eu vou deixar uma pergunta no ar. As pessoas estão se cuidando mais e melhor? Essa pergunta é para o próximo podcast, para a gente fazer uma continuação, tá bom? Obrigado, Natália. Obrigada. Pela participação, Amanda, da mesma forma. E consulte a Be Human, né? Através da Natália e também da Amanda. Você queria falar alguma coisa? Fica à vontade. Só agradecer mesmo pela oportunidade, pelo convite. Imagina, sempre muito bom. Já diria Paulo Cintura, né? Saúde é o que interessa. Saúde. O resto não tem pressa, não é? Com certeza. Obrigado, gente, mais uma vez. E até o próximo. Tchau. Programa César Caparelli. Transportadora Elijur. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Frota diversificada para atender todo tipo de transporte que sua encomenda precisa, para chegar ao destino com segurança. Transportadora Elijur. Cargas fracionadas, encomendas exclusivas e expressas. Transportadora Elijur. Atendendo as regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas e São Paulo. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Transportadora Elijur.